Olá, meus amores. Quem é que resiste a um brigadeiro quentinho, daqueles de lamber os dedos? Impossível, né? Esse docinho faz parte da nossa história, da nossa mesa, da nossa vida. Mas você já se perguntou de onde ele veio? Como essa delícia conquistou o Brasil? Hoje, vamos fazer uma viagem deliciosa pela história do nosso querido brigadeiro. Prepare o seu cafezinho, porque a aventura vai começar. Vamos voltar no tempo. Vamos embarcar em uma viagem fascinante para o Brasil das décadas de 1940 e 1950. Imagine o Brasil na década de 1940. As ruas eram movimentadas, cheias de vida e de histórias para contar. O país se reerguia da Segunda Guerra Mundial. Soldados voltavam para casa, trazendo consigo histórias de bravura e sacrifício. As pessoas buscavam tempos melhores, sabe? Um futuro mais doce. Havia um sentimento de renovação e esperança no ar. Em 1945, a política fervilhava com a volta das eleições. O país estava ansioso para exercer seu direito ao voto novamente. O Brasil se preparava para escolher o seu novo presidente. As filas de eleitores eram longas, mas o entusiasmo era palpável. Era um momento de esperança e de vontade de mudança. As pessoas acreditavam que um novo líder poderia trazer um futuro melhor. E foi nesse cenário que o nosso querido brigadeiro entrou em cena. Surgiu como um doce simples, mas que logo se tornaria um símbolo de celebração. Uma mistura simples de leite condensado, chocolate e manteiga que conquistaria o país para sempre. O brigadeiro se tornou um ícone nas festas e celebrações brasileiras, trazendo doçura e alegria a cada mordida. As famílias se reuniam para preparar e saborear essa delícia, criando memórias que seriam passadas de geração em geração. O brigadeiro não era apenas um doce, mas um símbolo de união e felicidade. Nas cozinhas de todo o Brasil, o aroma do brigadeiro se espalhava, trazendo consigo a promessa de momentos doces e inesquecíveis. E assim, o brigadeiro se tornou parte da identidade cultural do Brasil. Um doce que representa a resiliência e a alegria do povo brasileiro. As eleições de 1945 foram históricas. Marcaram o fim da era Vargas e o retorno da democracia. Vários candidatos concorriam, cada um com suas promessas, e um nome ecoava entre o povo: Brigadeiro Eduardo Gomes. Herói de guerra, ele representava a esperança de um futuro melhor. Seus comícios lotavam, as pessoas acreditavam nele. E, em meio a essa agitação política, um doce com o seu nome entraria em cena, conquistando o paladar dos brasileiros. Eduardo Gomes era uma figura imponente. Sua participação na Revolução de 1924 o tornou um herói nacional. Admirado por sua coragem, Gomes representava o líder ideal para muitos. Sua candidatura causou um rebuliço. Multidões o acompanhavam em comícios emocionados, mas ninguém imaginava que, em meio à campanha, um doce, criado em sua homenagem, conquistaria o paladar do eleitorado e se tornaria um ícone da nossa culinária. Naquela época, o leite condensado e o chocolate em pó estavam começando a virar febre no Brasil. As mulheres, que sempre comandam tudo, tiveram uma ideia genial para a campanha do Brigadeiro Gomes: criar um doce fácil, barato e delicioso para vender nos comícios e arrecadar fundos. Inspiradas no fudge americano, elas criaram uma receita simples, mas que era de lamber os beiços. E assim, em meio à política, nascia um doce que conquistaria o Brasil: o brigadeiro. Com o doce pronto, as mulheres da campanha colocaram a mão na massa. Elas se reuniram em cozinhas comunitárias, misturando ingredientes com dedicação e carinho. Cada brigadeiro era feito com um propósito maior em mente. Em comícios e eventos, elas distribuíam os brigadeiros aos eleitores. A ideia era simples, mas poderosa: usar o doce para criar uma conexão emocional com as pessoas.
Os brigadeiros eram oferecidos com um sorriso, e cada mordida trazia uma mensagem de esperança e união. A estratégia era simples: conquistar pelo estômago. Ao oferecer algo tão tradicional e querido, elas tocavam o coração dos eleitores. O sabor doce do brigadeiro se tornava uma metáfora para a doçura de um futuro melhor. E não é que deu certo? A resposta dos eleitores foi imediata e positiva. As pessoas se sentiam valorizadas e ouvidas, e isso se refletia no apoio crescente à campanha. Vote no brigadeiro. Ele é doce. Era o slogan que se espalhava. Esse lema simples, mas eficaz, capturava a essência da campanha e se tornava um mantra entre os apoiadores. Os brigadeiros viraram símbolo da campanha e ajudaram a popularizar o nome de Eduardo Gomes. Cada doce distribuído era uma lembrança do candidato e de suas promessas. A cada evento, a procura aumentava. As pessoas não só queriam provar os brigadeiros, mas também queriam fazer parte de algo maior. A campanha ganhava força e visibilidade. O sucesso era tanto que logo o doce ultrapassou as barreiras da política. Os brigadeiros se tornaram um símbolo de união e esperança, transcendendo a campanha e deixando um legado duradouro. O doce, inicialmente chamado de negrinho, acabou sendo rebatizado em homenagem ao brigadeiro Eduardo Gomes. Afinal, era impossível resistir à delícia. A população, em um gesto de carinho, batizou o doce com o nome do candidato. E assim o brigadeiro deixou de ser apenas um doce de campanha e se tornou patrimônio nacional. A receita, passada de geração em geração, ganhou novas versões, mas o sabor e a história de sua origem permanecem. De lá para cá, o brigadeiro se reinventou. Brigadeiro de colher no copinho, gourmet. Tem para todos os gostos. Doce de leite, coco, nozes, frutas. A criatividade brasileira não tem limites. E essa versatilidade faz do brigadeiro um doce democrático, que agrada a todos. Do clássico ao sofisticado, o brigadeiro se reinventa a cada dia, mas sem perder sua essência e seu sabor irresistível. No Brasil, festa sem brigadeiro não é festa. Aniversário, casamento, batizado. Ele está sempre presente nos momentos mais doces da vida. O cheirinho do brigadeiro no fogo, então, é de dar água na boca e nos leva direto para a infância. Em cada bolinha, uma história, uma tradição, um sentimento de união. O brigadeiro reúne as pessoas em torno da mesa, cria laços e celebra a vida com muito sabor. O brigadeiro é mais que um doce, é um símbolo da nossa cultura. Representa a criatividade, a alegria e a hospitalidade do povo brasileiro. É um presente para quem vem de fora e um orgulho para nós. O brigadeiro é o Brasil em forma de doce. Está presente em músicas, livros, novelas, sempre despertando sorrisos e aguçando o paladar. E assim chegamos ao final da nossa viagem pela história do brigadeiro. Este doce que nasceu em tempos difíceis, tornou-se um símbolo de alegria e união. Uma história que mostra como um doce pode unir um país, transcender barreiras culturais e sociais e criar memórias inesquecíveis. O brigadeiro atravessa gerações e adoça a vida de todos que o provam. Desde as festas de aniversário até os encontros familiares, ele está sempre presente, trazendo sorrisos e momentos de felicidade. O brigadeiro é a prova de que a felicidade está nas coisas simples. Feito com ingredientes básicos, ele nos lembra que não precisamos de muito para sermos felizes. Em cada mordida, um turbilhão de lembranças surge, trazendo à tona momentos especiais da nossa vida. É como se cada brigadeiro contasse uma história, emoções e sabores que nos conectam à nossa história, às nossas raízes e às pessoas que amamos. O brigadeiro é mais do que um doce, é um elo entre gerações. Então, da próxima vez que você saborear um brigadeiro, lembre-se de tudo isso. Compartilhe essa história com amigos e familiares e celebre a tradição.
porque o brigadeiro é um tesouro brasileiro que merece ser celebrado. Ele representa a doçura da vida e a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas.